estar junto nessa noite friazinha, aproveitando a companhia uns dos outros, porque, na verdade, foi isso que nos aqueceu ao longo desses 2 anos, foi poder estarmos juntos orando, né? Os primeiros cristãos faziam isso dentro das catacumbas. A gente pôde fazer isso no computador, né? Nos fortalecendo e dando forças mesmo uns aos outros para a gente levar adiante o que a gente estava passando, e está passando ainda, né? Então, como o Nivaldo falou, a nossa proposta hoje é trazer sobre as condições emocionais e as condições de sentimentos no pós-pandemia. Qual que é a nossa intenção aqui? A nossa intenção aqui é montar um quadro, fazer um cenário, montar um cenário, né, do que aconteceu conosco, de como nós estamos experienciando, porque o mundo íntimo, esse nosso mundo interno, do que a gente sente, vive, é muito pouco falado, né, meus amigos? A gente escuta quase toda palestra, Conhece-te a ti mesmo, mas não é um trabalho fácil. Então, agora que nós estamos voltando às atividades presenciais, o que tem acontecido? A gente tem se deparado nas escolas, nos ambientes de trabalho, para quem está voltando do home office, nos centros espíritas, nós estamos nos deparado com situações que antes a gente não vivenciava e agora está vivenciando. Então, se a gente estiver com o mesmo pensamento que a gente tinha 2 anos atrás, a gente não vai conseguir compreender o que a gente está vivendo, o que essas pessoas que estão entrando dentro do centro estão vivendo. Não são mais as mesmas pessoas e nós não somos mais os mesmos. Sem contar que, pela primeira vez, né, normalmente nós, trabalhadores espíritas, atendemos, acolhemos as pessoas em necessidades especiais, com dores, com sofrimentos, com realidades financeiras, né, difíceis. Então, elas estão em sofrimento, pedem socorro à casa e nós damos a nossa boa vontade, nós damos o nosso tempo, nós estamos ali para oferecer algo. Nesse momento agora, todos nós somos necessitados. Todos nós. Não existe mais trabalhador e participante da casa, né? Não existe mais assistido e trabalhador. Todos nós estamos sendo assistidos pela casa, porque todos nós vivenciamos um trauma. Em maior ou menor grau, com maior ou menor intensidade, mas todos nós vivenciamos o trauma da pandemia. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Nós, trabalhadores, estamos no mesmo barco de quem está chegando. A gente sempre fala, a casa espírita é um hospital, é uma escola, né? Ela agora é um hospital, sempre foi, mas agora é mais claro ainda que ela é um hospital e uma escola para nós também. Então, vendo isso, né, sabendo que nós estamos na mesma realidade de quem está chegando, a gente vai fazer um trabalho aqui, como a gente falou, mostrando um cenário das emoções e dos sentimentos. A primeira pergunta que cabe é se emoções e sentimentos são a mesma coisa. Emoções e sentimentos são a mesma coisa? Então, quem vai responder para nós é a Joana de Ângeles, lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde, e ela vai responder para nós se emoções e sentimentos são a mesma coisa. Então, ela diz assim, ó, passamos uma distinção entre sentimentos, que são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarregam de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir, né? Então, a primeira resposta que a Joana deu para nós é que sentimentos e emoções são coisas distintas. Então, não são a mesma coisa. E que os sentimentos, eles se originam das emoções. As emoções, elas são lá, ó, respostas espontâneas do organismo. As nossas emoções, pessoal, elas são físicas. São reações, ó, espontâneas, não passam pela razão. As nossas emoções, elas são circunstâncias geradas pelo nosso organismo, não são conscientes, não são racionais. Porém, os sentimentos gerados pelas emoções, eles passam pela consciência, eles passam pela razão. Olha que interessante. Então, às vezes a gente imagina que as emoções podem ser eliminadas. Daqui a pouco nós vamos ver quais são as emoções. A gente pensa que as emoções podem ser eliminadas. E, na verdade, os sentimentos que nós temos, eles têm como base as nossas emoções.
E por que elas são orgânicas, pessoal? Olha como é que Deus é maravilhoso. No nosso processo evolutivo, desde que a gente estagiava lá nos reinos, não é? Mineral, vegetal, animal, as emoções foram necessárias para o nosso organismo neuronal para a gente se defender, para nos auxiliar. Então, as nossas emoções, elas estão ali para nos ajudar, ajudar a nos manter vivos, a nos manter encarnados. É por isso que elas estão ali. Quando elas se transformam em sentimento, é quando nós já temos condições de raciocinar, pensar, usar o livre-arbítrio. Aí a gente tem uma emoção e nós vamos trazer em cima dessa emoção um raciocínio, um desejo, uma compreensão, uma elaboração, e então vira um sentimento. E também é para nos ajudar, né? O que acontece no momento de crise como esse que nós estamos passando? As emoções se desregulam, consequentemente, os sentimentos que vêm das emoções estão desregulados. É aí que a gente está tendo conflito, não é? Mas as emoções, elas são respostas necessárias para a nossa sobrevivência. Elas são necessárias. E delas vão ser gerados os sentimentos. E aí continua Joana, ó. A emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou constrangimento, a expectativa ou a frustração. Isso são sentimentos. Desse modo, as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Alguém já viu aí uma pessoa que tem pânico de barata? Não sei se vocês já viram. Ou de lagartixa, ou seja lá de que bicho for, né? Então, a pessoa normalmente, ela é cordata, ela é tímida, né? Ela fala baixinho, mas se aparecer uma barata na sala, ela fica irreconhecível, não é? Grita, sobe na mesa, descabela, você fala, gente, o que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa? Emoção, não é racional. Nós vamos ver aqui que emoção que foi essa que ela sentiu. Então, a Joana está deixando claro para nós ali, ó. As emoções funcionam automaticamente. A gente não controla a emoção. A emoção é uma resposta do organismo a qualquer evento externo. Qualquer evento. Então, o que causa? Numa pessoa que tem pânico de barata, pânico não me causa, porque eu não tenho pânico de barata, mas eu tenho outra coisa. Então, um evento externo traumático causa, perdão, em cada um de nós, efeitos diferentes. Licença. Então, não necessariamente um efeito externo produz na Laura o mesmo que produz em mim. E por isso que é emoção. O que está no mundo íntimo dela é dela, o que está no meu é meu. Então, a gente vai ter aqui gatilhos, né, que a gente chama diferentes. Então, agora que a gente compreendeu que emoção e sentimento são coisas diferentes, emoção é físico. Quem já viu o bebezinho aí feliz? Já viram um bebê feliz? Ele esfrega o pezinho, ele esfrega a mãozinha, ele grita, não é assim? Ele aperta a mãozinha, é todo físico, não é? Você olha e você sabe que ele está feliz, porque ele está é fisicamente claro, isso é uma emoção. E o sentimento já passa pela razão. Então, a gente não controla a emoção, mas a gente elabora sentimento. E eu gosto de usar a palavra elabora, porque a gente não controla, pessoal. As pessoas gostam de dizer, né? Controle a sua emoção. Normalmente, o que a gente controla sai do controle. Não é verdade? Tudo que a gente prende, aperta e controla e é rígido, tende a sair do controle, tende a escapar pelos dedos, né? Então, eu gosto de dizer elaborar. Elaborar quer dizer que você reconhece o que você está sentindo e está tentando fazer diferente. Está elaborando. Porque se for controlando, uma hora eu vou perder o controle. Então, não vai me ajudar, né? Então, sentimentos são elaborados. Emoções, não. Emoções são respostas orgânicas rápidas e orgânicas a qualquer estímulo externo. Então, a gente começa a pensar que um estímulo externo traumático
tende a fazer com que as nossas emoções venham rapidamente em nosso socorro. É o que nós vivenciamos na pandemia, né? O espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, trouxe esse trechinho aqui para nós. Olha só que interessante. Ele vai dizer o seguinte: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, a gente não elimina nada. Nada que é nosso, do nosso mundo íntimo, a gente elimina. Né? Quando o pessoal gosta de falar, não, eu já eliminei isso de dentro de mim. Não eliminou. A gente acrescenta. Tudo a gente acrescenta. É igual uma casa. A gente não vai acabar com a base da casa para poder subir a casa. A gente tem que ter uma base, a gente tem que ter uma fundação. Então, no nosso mundo íntimo também. Ele vai dizer que os nossos sentimentos vêm dos instintos. E depois ele faz uma gradação. Olha lá, ó. Em sua origem, o homem só tem instintos. Por certo. Porque quando nós estagiávamos nos reinos animal, vegetal e mineral, é só instinto. Não é? Então, em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Eu vou traduzir aqui sensações por emoções. Então, na base, instintos. Evoluiu um pouquinho, emoções. Mais instruído e purificado, sentimentos. Ah lá, ó, os sentimentos vêm das emoções. Não foi o que a Joana falou? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Ele fez uma escadinha, ó. Instintos, emoções, sentimentos e o sentimento maior, o sentimento mais puro, né? O sentimento que envolve todo o universo, amor. Então, ele fez uma gradação, né? Então, os instintos são a base. Quando nós estagiávamos nos outros reinos, uma ave, ela vai migrar do norte para o sul, do sul para o norte, sempre. Ela não vai raciocinar sobre isso, né? Todas as gerações daquela ave vão migrar, porque isso é instinto, né? A tartaruga vai sair do mar e vai desovar na areia para sempre. Todas as gerações de tartaruga farão isso, né? Nenhuma tartaruga vai pensar, eu acho que esse ano eu não vou desovar, não. Esse ano eu vou ficar aqui quietinha no mar. Não existe. Todo instinto, ele é perfeito. O instinto é divino, né? É uma lei divina. Mas aí evoluiu um pouquinho, as emoções já estão presentes. Animais, a gente já percebe emoções nos animais. Quem tem cachorrinho aí, sabe perfeitamente quando o cachorrinho tá feliz, não sabe? Porque ele abana o rabinho, ele late, ele faz festa, ele faz xixi, né? O cachorro fica tão feliz que ele faz xixi, não é assim? Ele é todo físico. Já são rudimentos de emoções ali, ó, já estamos evoluindo. Do instinto para as emoções. Das emoções para os sentimentos precisa estar no reino nominal. Aí precisa estar aqui, onde a gente está agora. Por quê? Porque os sentimentos, eles precisam de raciocínio. Os sentimentos precisam de escolhas. As emoções, não. As emoções, nós já vimos, né? Respostas automáticas do organismo. Por isso, os animais podem ter tranquilamente. O sentimento é próprio do ser humano. Porque o sentimento é uma gradação da emoção. Então, não existe, pessoal, na lei divina, na ordem divina, eliminar nada. Ah, a gente não tem mais instinto. Não tem? Não tem instinto de sobrevivência? Claro que tem. Bota um boi bravo correndo atrás de você. Você vê o seu instinto de sobrevivência, já que como é que ele vai estar, né? Você não vai raciocinar. Eu tenho que correr a 5 quilômetros para alcançar a porteira, dar um salto de 2 metros para poder... Você não vai fazer isso. Você vai correr e pular, não é? E acabou. Isso é instinto, graças a Deus, para fazer a gente sobreviver, né? Instintos, emoções, sentimentos e o sentimento maior, que é o amor. Então, Deus não faz nada para eliminar. Nada. Nada que Deus faz é assim, não deu certo. Vamos eliminar, né? Não existe isso. Tudo que está na base está no topo. Só que no topo é mais elaborado, né? A palavra que a gente está usando. É mais depurado, mas já estava na base.
Então, entendendo essa parte, a gente vai tentar entender essas emoções, então. Quais são essas emoções? E aí é interessante, né? Não sei se vocês já viram um filme chamado Divertidamente. É um desenho animado, né? Divertidamente. A gente pegou aqui os personagens do Divertidamente. O que o filme fala? Que nós temos as emoções primárias, são 5 as emoções primárias, e lá no desenho, essas emoções estão controlando uma central de computador, né? Que está dentro da nossa cabeça. E aí, cada hora, uma emoção resolve tomar conta do computador, mexer lá no computador. E é exatamente assim que acontece mesmo conosco. Se uma emoção está mexendo demais e a outra não, desequilibra. Se todas resolverem mexer, desequilibra. Se ninguém resolver mexer, desequilibra. Né? Então, essas 5 emoções têm que estar sempre ali, né, em comunhão. Assim como as cores, a gente tem as cores primárias também, né? Assim como as cores primárias, as emoções primárias, elas também se juntam para formar uma outra emoção. Então, a gente pensa assim, se nas cores primárias a gente junta 2 e forma outra, nas emoções também. Nós podemos ter 2 emoções juntas, formando outro tipo de sensação, né? Mas as emoções são 5. Então, quais são elas, né? A gente tem a raiva, o medo, o nojo, a alegria e a tristeza. Luciana, que interessante, eu achava que tristeza era sentimento. Não, tristeza é emoção. Luciana, eu achava que quando eu estava com raiva era sentimento. Não, raiva é emoção. É por isso que quando eu digo assim, eu vou eliminar a minha raiva, não vai. Eliminar a raiva, não vai. O que nós vamos fazer? Que o Espírito Lázaro nos informou, a gente vai colocar um sentimento que vai engrandecer essa emoção. Mas nós não vamos eliminar a emoção. Por que não? Cada uma dessas emoções aí foram colocadas em nós, no nosso sistema nervoso, para nos fazer sobreviver, pessoal. Quando nós estávamos nos desenvolvendo, o nosso sistema nervoso estava se desenvolvendo, quando a gente estagiou lá no reino animal, nós precisamos de cada uma dessas emoções para sobreviver. Da raiva, o animal precisa da raiva. Ele precisa se defender, ele precisa correr do perigo, né? Ele precisa proteger o alimento, ele precisa. A raiva é um motor. A raiva é um motor de arranque, é um motor de propulsão, né? Então, essa emoção, ela tá ali para fazer a gente continuar encarnado. O medo, mesma coisa. Vocês já viram quando passa esses programas de animal, e um animal tá tomando água, mas a orelhinha tá assim, né? Tá sentindo se tem algum predador? Ele precisa do medo, senão ele vira janta, né? Então, a gente, ao desenvolver o nosso sistema nervoso, precisou dessa emoção e precisa ainda, não é? A gente não vai sair à noite num lugar ermo, sozinho, e vai andar como se nada estivesse acontecendo, porque caso a gente faça isso, pode ser que a gente corra um grande risco. Então, não, essa emoção nos protege. E a emoção nojo, pessoal? O que o nojo está fazendo ali? Por que nojo é uma emoção primária? Por que a gente tem que ter nojo? Tem que ter, não, né? Por que Deus colocou essa estrutura nas nossas emoções? Para a gente sobreviver. Porque senão, o animal, se não tiver nojo, se não tiver náusea, come uma carniça. Come uma carne estragada. A não ser que ele coma carne estragada, a não ser que o organismo dele, né, é pronto para isso. Se o organismo dele não é, ele morre. Se o organismo dele não é pronto para comer uma fruta com veneno, quando ele se aproxima dessa fruta, ele sente náusea, nojo, mal-estar. Então, o nojo é uma emoção que nos manteve encarnados e ainda nos mantém. Porque a gente sabe que se um leite não está com cheiro muito bom, não dá, na mesma hora não dá né? A gente fica, nossa, aqui está esquisito, né? Não dá um mal-estar, não dá um nojinho. É para nos manter vivos, para que a gente continue encarnado e não passe mal, né? É interessante que os médicos eles fazem uma observação. Se você comeu uma coisa que não te fez bem, você não sabe o que foi, né? Aí começou a ficar mal enjoado no dia seguinte, não está aguentando comer nada, mas não sabe o que foi que você comeu,
Os médicos dizem para você fazer assim, vai lembrando tudo que você comeu no dia anterior. Quando você lembrar a coisa que te fez mal, na hora você vai sentir enjoo. Olha que interessante, né? Olha como é que o nosso cérebro funciona. Então então de manhã eu comi isso, na hora do almoço eu comi isso. Na hora que você lembrar o que foi, o que te fez realmente mal, o organismo vai reagir. Olha que interessante, pessoal, como é que o nosso cérebro, ele usa o nojo para nos proteger. Tipo, não faz isso de novo. Não coma isso novamente, você vai passar mal outra vez, né? A alegria, que é uma emoção básica. Aí vocês vão estar se perguntando, se as outras emoções também nos protegem, nos mantém vivos, a alegria faz o quê? Né? Por que a alegria está ali? Porque Deus é nosso Pai misericordioso. Quando Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um, a alegria que eu tenho, a comida que eu como, é viver a alegria do meu Pai, é viver a palavra do meu Pai. Essa alegria de Jesus, essa satisfação, essa felicidade dos espíritos puros, que a gente ainda não conhece, mas essa alegria, essa felicidade, essa plenitude, a base é essa emoção aqui. Então, Deus é tão misericordioso que ele nos dá emoções no sistema nervoso que nos protegem e nos mantêm vivos, e emoções que faz com que, quando elas forem cada vez mais desenvolvidas, nós possamos ser felizes. Olha que coisa boa, né? Deus é muito misericordioso, né? Então, nos mantém vivos, nos mantém ativos, e o futuro da nossa vida é ser espírito puro. Espírito puro é espírito feliz. Então, a base da felicidade tem que estar aqui. A gente não falou que Deus não destrói nada, né? Então, a base tem que estar ali. E está, alegria. E a tristeza? Luciana, a tristeza eu não entendi por que ela é uma emoção. Em que ela me ajuda? A tristeza nos ajuda no processo evolutivo a recolher, a olhar para dentro, a silenciar. Então, tem um momento de alegria, que é de expansão, de crescimento, e tem um momento de tristeza, que é para recolher, silenciar, não fazer, pensar. Essa é a função da tristeza, manter, né, quieto. Quando a gente adoece, a gente não fica mais quietinho, a gente fica quietinho, a gente não está recompondo as energias, a gente não fica mais, né? Fica quietinho aí, reforça renova as suas forças, não é? A gente, fica mais quietinho, mais pensativo. Cada uma dessas emoções, então, tem uma função. Tem uma função, nos mantém encarnados, nos mantém ativos, gerarão sentimentos. Aí alguém pode estar pensando, Luciana, mas tudo parece ruim, só a alegria que parece boa, né? Não, todas são boas. Todas são boas, inclusive a tristeza. O que acontece, pessoal, que a gente adoece? Onde é que a gente adoece? É quando uma emoção é como se fosse um volume que aumenta. O volume aumenta muito, o volume da emoção, e o sentimento que vai ser gerado é um sentimento desequilibrado, muito alto. Então, a raiva é uma força propulsora. Vocês já falaram isso? Assim, eu tô com tanta raiva desse negócio que eu vou terminar ele agora até o fim. A gente não fala assim às vezes, né? Isso aqui tá me dando tanta raiva que agora eu vou até o final e vou terminar. Não é? A raiva é motor, propulsor, é para ir para frente. Mas a raiva num volume muito alto, o sentimento que gera é ódio. A raiva, então, faz a guerra, mas não é a raiva, é o volume muito alto, não é? Então, o que nós vamos fazer ao longo dos milênios das nossas encarnações? Elaborar essa emoção ao ponto de que o sentimento gerado dessa emoção seja um sentimento que vai me ajudar e não me atrapalhar a minha encarnação. Como é que esse sentimento pode me ajudar? Perseverança. O sentimento de perseverança vem da raiva. Olha que coisa interessante, né? O sentimento de perseverança, de tentar novamente, de não desistir, é um sentimento vindo da raiva, que nos faz andar para frente. O ódio
O duelo, a briga, a guerra é um sentimento vindo da raiva que nos faz andar para trás. Então, todos os sentimentos serão gerados de emoções. O problema não é emoção. O problema é quando a gente aumenta demais o volume e o sentimento gerado é um sentimento que nos adoece, ao invés de nos fazer crescer. Isso em qualquer uma das situações aqui, né? Eu pergunto para vocês, pessoal, nesse momento da pandemia, qual foi a emoção que mais se destacou? Qual a emoção dessas 5 aqui mais se destacou nesse momento de pandemia que a gente viveu e está vivendo? Quem se arrisca? Tristeza. 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 É o medo. É o medo. O medo Medo. paralisou todo mundo. Medo paralisou. Tá todo mundo certo, sabe por quê? Em momento de trauma, todas as emoções vêm em socorro. Todas. A gente não falou que as emoções é para nos proteger? A gente não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Isso aqui são os estudos, né? As emoções são para nos proteger, não é? No momento de trauma, como uma pandemia, guerra, assalto, violência, qualquer momento de trauma externo, todas as emoções vêm em socorro. Só que elas não vêm devagar. Elas querem todas tomar conta do computador ao mesmo tempo. E aí a gente desequilibrou. Aí não teve jeito. Aí teve hora que o medo gritava mais alto, tinha hora que a tristeza gritava mais alto, tinha hora que a alegria gritava mais alto. A alegria, no meio de uma pandemia, sabe o que a alegria fez, pessoal? Com volume muito alto? A alegria desregulada levou, sabe a quê? Qual o sentimento que levou? Negação. Então a pessoa queria tanto viver o sentimento de alegria novamente, ela queria tanto sentir aquele prazer de estar viva, aquele prazer de estar com as pessoas, e o volume ficou tão alto da alegria que ela negava a realidade. Não está acontecendo nada. Não tem problema algum. E vamos em frente que está tudo certo. Não precisa me cuidar, não tem pandemia nenhuma. Percebem como o sentimento gerado pela alegria aqui foi doente? É um sentimento doente. Porque a alegria, no momento de trauma, ela não tem como ficar no volume alto, né? O que a gente poderia fazer é em momentos específicos, por exemplo, de um grupo em prece. Por exemplo, se você conseguir ver os seus amigos, né? Por exemplo, se você conseguir tá trabalhando ainda. O sentimento de gratidão é um sentimento que vem da alegria. O sentimento de gratidão é uma coisa, negação é outra totalmente diferente. Então, vocês percebem que num volume muito alto, o sentimento gerado pela emoção adoece, num volume que a gente consegue controlar, o sentimento gerado pela emoção nos faz crescer, nos faz caminhar. Medo paralisante, a companheira falou ali, né? E aí, como a gente falou das cores primárias, essas emoções se intercambiam. Por exemplo, vocês já choraram de rir? Chorar é uma expressão de tristeza. Rir de alegria. Então, você chora de rir, são duas emoções juntas, né? A gente chora de raiva. A gente não chora de raiva, a pessoa está com tanta raiva que ela não consegue falar nada e chora, né? Raiva é uma emoção. Choro é outra emoção de tristeza, mas elas se juntam. Aí a companheira falou do medo paralisante. Pessoal, nojo e medo juntos, num volume alto, o que que gera? Nojo e medo juntos gera fobia. Então, a gente tem pessoas que passaram pela pandemia e agora criaram uma fobia social, não é? Não querem mais ficar perto de ninguém, não dão conta de estar com as pessoas, não querem sair de casa. Uma fobia, foi um medo que paralisou, mas o nojo veio junto. Porque a pessoa agora sente que tudo está sujo, precisa do álcool, precisa de um distanciamento, não é? Essas duas emoções se intercambiaram. Medo e raiva. Medo e raiva gera que sentimento? Violência. Violência, agressividade. Quanto mais medo e mais raiva,
mais violência. A pessoa está insegura. É bem animalizado, né? A gente reage quando está acuado. Agora, nas escolas, né, quem trabalha em escola sabe como os jovens estão sofrendo, como os jovens estão agressivos, não é? Os professores falam, gente, o que está acontecendo com os nossos jovens? Eles estão muito agressivos. Ou agressivos com o externo, ou agressivos com eles mesmos, né? Em automutilações, por exemplo. Então, medo e raiva juntos, o sentimento é agressão, agressividade, né? Então, a gente está percebendo que cada emoção específica gera sentimentos. Aí gera sentimentos vários. Se o volume está muito alto, se eu não estou conseguindo elaborar essa emoção, não é controlar. Eu não controlo a emoção. Não sei se vocês já passaram ou já vivenciaram alguém tendo um ataque de pânico perto de vocês, não é? Você não controla com palavras, certo? Não adianta você falar, não fica assim, não está acontecendo nada, essa barata não vai te fazer nada, esse elevador não tem problema, não tem problema, acho. Não adianta. A Joana de Anjos já nos explicou, não é racional, é emocional. Agora, vocês imaginem uma pessoa entrando no centro, um trabalhador entrando no centro, ou né, um frequentador entrando no centro, e a gente querendo que ele, não tem problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo jóia, pode ficar tranquilo. Não é racional. A pessoa não está em condições de racionalizar. Ela está emocionalmente abalada. E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje, né? Nós sabemos, então, agora que emoções, elas não se controlam. A gente tem condições de trabalhar o sentimento. Mas trabalhar o sentimento dá trabalho e demora, né? Então, a gente está tendo 2 anos aí para trabalhar os nossos sentimentos, mas não é fácil. Aí, vem a doutrina espírita e bota uma pimentinha nessa história aqui. Quem vai conversar conosco é o espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, né? Que se chama Regiões Cerebrais. Nesse capítulo, o mentor espiritual vai explicar para o André Luiz que o nosso psiquismo, o nosso mundo íntimo, ele tem 3 camadas. Ele está usando de uma forma pedagógica, né? Não é dividido assim, né, exatamente, né? Mas só para a gente compreender as camadas do nosso mundo mental. Nós vamos nos ater aqui apenas à primeira, que é a base, o assoalho, a sustentação, né? Onde estão as emoções. Então, ele vai fazer uma analogia com a casa. Esse aqui é o porão, é o assoalho. Depois vem a casa, propriamente dita, a parte do meio. Depois vem o sótão. Hoje nós vamos falar só do porão. Porque no porão estão as emoções. Lembra que o Lázaro falou? Instintos, emoções, sentimentos, já está no meio da casa. E lá no sótão da casa, o amor. Então, a gente está fazendo a diferenciação. Lá nesse sótão da casa, nós temos impulsos automáticos, hábito, automatismo, passado. Então, no sótão dessa casa, pessoal, do nosso psiquismo, na base do nosso psiquismo, estão impulsos automáticos? Estão, claro que estão. A gente vai reagir exatamente como um animal, como a gente colocou no começo, né? Se um boi bravo correr atrás de nós. Nós vamos reagir da mesma forma. O impulso é automático. Isso está guardado aqui, ó, no nosso psiquismo. A gente ainda não volita. Quando a gente volitar, a gente vai reagir de outra forma. Mas a reação hoje em dia é a mesma de um animal. Eu não vou correr na mesma velocidade, que eu não consigo, né? Nem vou ter a mesma destreza. Mas a reação, o impulso é o mesmo. Na nossa base psíquica está lá, graças a Deus, que é para nos ajudar a crescer, né? Hábito. Hábito, meus amigos, né? Os médicos costumam dizer que para a gente manter uma boa saúde neurológica, a gente deve chegar em casa por outros caminhos, né? Ah, não vai para casa sempre do mesmo caminho que você faz todo dia, não. Muda o caminho, né? Escova o dente com a mão esquerda, se você for destro. Escova com a mão direita, se você for canhoto, né? Assim, faz palavra cruzada. Ou seja, faz coisas que não são habituais, que muda o seu hábito, porque nós somos seres de hábitos.
Por certo, na nossa base psíquica, os hábitos estão lá. Qual é uma forma da gente crescer? Qual é uma forma da gente melhorar? Abandonar os hábitos, cada vez fazer diferente. Qual foi o maior sofrimento das pessoas da terceira idade no começo da pandemia, pessoal? Não fazer o que faziam, não é? Então a gente recebia uma porção de videozinhos do pessoal da terceira idade pulando muro, querendo pular muro, né? Querendo pular portão, não era assim? E os filhos pedindo pelo amor de Deus, e os netos pedindo pelo amor de Deus ficar em casa. E eles, por quê? Porque o hábito está tão intrincado que ele não conseguia se sustentabilizar para mudar o hábito. Não, hoje não sai, esse mês não sai, não pode sair. Como não pode sair? Eu saio todo dia, eu vou na padaria todo dia, como é que eu não vou agora? Não é? Automatismo, que é a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa, ou seja, na nossa base psíquica, pessoal, tem todos os processos emocionais que nós já vivenciamos quando estagiamos nos reinos. Tá tudo ali guardadinho. Cada um deles é importante. Se nós não fôssemos seres de hábitos, já pensou como é que seria? Um dia a gente acorda meio-dia, um dia a gente acorda às 5 da manhã, um dia a gente vai para o trabalho, um dia a gente não vai, né? Um dia a gente almoça às 4 da tarde, um dia às 10 da manhã. Não ia dar. Não ia ser possível, né? Uma hora a gente não ia aguentar esse ritmo. Então, o hábito, o impulso, né, o automatismo ainda é necessário, mas ele não é só ele necessário. Ele é o porão da casa, ele sustenta a casa, mas a gente ainda tem uma casa, ainda tem o sótão. Então, toda vez que a gente se prende ao porão, a gente adoece, né? Agora, vem a doutrina espírita e coloca uma pitadinha de pimenta nessa história. Coloca ali que está no sótão da casa, no porão da casa, o passado. Passado aqui, pessoal, é todo passado, viu? Então, é passado das encarnações passadas e das experiências nos reinos também. Então, o que nós vivemos emocionalmente e, consequentemente, sentimentalmente ao longo desses milhares de anos estão aqui. Ficou ruim agora, né? Ficou complicado, né? Se a gente já sente tanta coisa no nosso coração de uma vida, agora imagina de várias, né? Então, o que a doutrina espírita colocou ali para nós? Que pimentinha foi essa? Que um companheiro que desencarnou na gripe espanhola viveu medo, viveu pânico, viveu a dor, viveu o sofrimento daquela época, ele viveu isso, ele desencarnou assim. Para onde essas emoções foram, pessoal? Para onde esses sentimentos foram? Estão aqui, na base. Aí estão na base. Aí ele reencarnou, está vivendo a vida dele. E agora está passando por uma pandemia muito parecida com a gripe espanhola. Pergunto para vocês, será que vai mexer com coisas que ele tem lá dentro do íntimo dele, que ele nem sabe que tinha? Claro que vai. Então, meus amigos, nós não sabemos o que tem no assoalho de cada um. Se esse companheiro encarnou na guerra e viveu todo o medo, o pânico de morrer na guerra, para onde foi esse sentimento? Para onde foi esse pavor de estar morrendo, estar desencarnando ali? Está nessa base. E quando ele reencarna e alguma coisa engatilha esses sentimentos e essas emoções novamente, ele vai vivenciar com muita intensidade. Então, quando a gente diz assim, fulano não quer voltar para o centro, isso é falta de fé. Fulano não quer abrir o centro, vocês não são espíritas? Vocês não acreditam em Deus? Deus vai prover, Deus vai... Nós não sabemos, não tem nada a ver com fé. Tem a ver com sentimentos e emoções, a gente não sabe aonde que bateu para ele, não é? A gente não sabe como é que mexeu ali dentro para essa criatura. Então, não se trata de fé, não é? A gente não sabe o que emocionalmente provocou nessa pessoa. Então, quando a gente agora está recebendo as pessoas novamente, a gente está recebendo pessoas que passaram traumas, e todos nós agora passamos, né? Que mexeu com coisinhas lá dentro do porão, que nós não fazemos ideia do que é, não é? E que desestruturou.
E uma vez que desestruturou, agora a gente vai colher os frutos, colher o que está acontecendo, né? Então, a gente vai falar sobre algumas emoções pós-situações traumáticas, né? Algumas emoções que as pessoas estão vivendo agora, nesse momento, as pessoas que nós vamos receber, não é? Então, uma delas, violência física e sexual, a explosão de casos de feminicídio, a explosão de casos de violência, em especial porque as pessoas ficaram em casa, na mesma casa, né? Se antes elas podiam sair e se defender de alguma maneira do agressor, agora elas não puderam. Mas, Luciana, a gente sempre recebeu casos de violência no centro, né? Isso não é novidade no atendimento fraterno, perfeitamente. Só que agora, meus amigos, nós vivemos uma inflamação. Muitos casos, não é? Então, se antes a gente recebia alguns casos, agora a gente pode receber muitos casos. Essa é uma experiência pós-traumática. Lembra que a gente falou que medo e raiva gera violência? Não é o que a gente está vendo agora? Os jovens estão extremamente agressivos, não é? Mulheres estão sendo assassinadas a todo momento, não é assim? A vida é como se a vida não tivesse mais importância. Então, essa violência física, sexual, psicológica, ela agora é uma consequência desse período pós-traumático. Porque essas duas emoções juntas eclodiram. Talvez antes isso não aconteceria, mas agora aconteceu com uma vivacidade muito grande, né? Outra característica do momento pós-traumático, luto por perdas de vários níveis, perdas financeiras, perdas de entes queridos, perda da vida social. Então, as pessoas que nós estamos recebendo agora, e nós mesmos, né, estamos em luto. Estamos em luto pelos entes queridos que desencarnaram. Imagina, pessoal, quem não pôde nem enterrar o seu ente querido, lá no comecinho da pandemia, né? Não podia nem enterrar, não podia fazer velório. Para onde foi esse sentimento de dor? Para onde foi esse sentimento de perda? Aonde está? Imaginem vocês, que sentimento gerou essa emoção? Então, luto pela perda de entes queridos, pela perda financeira. Quantas pessoas perderam seus empregos, estão sem condições financeiras? Quantas pessoas? Isso é um luto, não é um luto só pela perda financeira, no sentido de não poder mais comprar o que comprava, manter a sua família, mas no sentido da criatura se sentir impotente. Ela perdeu aquela condição que ela tinha, né? Ou ela perdeu a vida social. Todo dia eu ia quarta-feira para o futebol com os amigos, sexta-feira era happy hour, domingo a gente saía para passear, tá? Perdeu. Isso é um luto, isso é uma perda, né? As pessoas vão estar chegando para nós nessas condições. Para onde foram esses sentimentos? Para onde foi isso que ela perdeu? E mais, muito provavelmente ela vai tentar achar no centro, né? Ela vai buscar no centro para ver se ela acha. Só que ela está desorganizada, né? O volume está alto, ela está em desequilíbrio, né? Não está organizado para ela, né? Outra característica, abuso de álcool e remédios, que tem a ver com a segunda situação aqui, né? Que é a negação da realidade. Lembra que a gente falou que a alegria no volume alto é negação da realidade? Então, nós vamos ter muitas pessoas que, para fugir dessa realidade dolorosa, difícil, complicada, vão fazer uso, né, do álcool, remédios, né? Essa é uma reportagem hoje, inclusive, que a venda de remédios para dormir bateu recorde no Brasil. Sim, fugir da realidade. As pessoas não aguentam mais, né? Em especial porque as pessoas se sentem cerceadas. Então, elas querem fugir disso, né? Mas, Luciana, a gente também sempre recebeu dificuldades com drogas, com álcool, perfeitamente. Só que agora, meus amigos, vão aparecer pessoas que nunca tiveram essa realidade. Né? Nunca nem passaram por essa realidade. Não era a realidade delas. Nem tinham vivenciado isso, mas agora vão vivenciar. Agora estão vivenciando. Esse é o diferencial de quando a gente abre a casa espírita agora. Né? Antes a gente tinha a casa espírita e sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar num grau. Agora a gente reabre a casa espírita e vai enfrentar dificuldades num grau 2 acima, não é? Dificuldades num momento mais
difícil. E mais, hein, pessoal? Tem realidades que a gente nem sabe ainda contabilizar, e só daqui a alguns anos que a gente vai saber. Essas crianças da pandemia, nós não sabemos o que virá. De emoção, de sentimento, nós não sabemos. Os jovens a gente está vendo. Porque um jovem que sai da escola com 13 anos e volta com 15, 16, que é o caso agora, perdeu uma parte ali da vida e perdeu no sentido, né, de não comungou com os seus, não comungou com o espaço escolar, não comungou com a disciplina escolar esses momentos. Isso é muito sério. Tanto é que eles estão tendo muitos problemas de relacionamento, né? Se você sair aos 16 e volta aos 18, 19 para a escola, é uma outra vida, é uma outra realidade, não é? Então, esse encaixe está difícil. Assim também para as pessoas que vão entrar no centro, né? Ah, mas Luciana, as pessoas estão doidas para voltar. Meus amigos, isso não quer dizer que ao voltar vai ser uma beleza, uma tranquilidade, um equilíbrio danado, já que as pessoas estão doidas para voltar, né? Assim que elas voltarem, vai apaziguar, vai amenizar. Não. Nós nem sabemos quando é que a gente vai conseguir equilibrar esse volume alto que a gente está vivendo. Nós ainda nem sabemos quando, né? E insegurança e carência. Às vezes a gente diz, nossa, fulano é tão carente, né? A gente é tão equilibrado, né? Nós somos espíritos, a gente lê livro, a gente não é carente, né? Joana tem uma mensagem no Vida Feliz que fala, não seja carente, né? Nossa, como a gente é equilibrado. Agora não tem isso não, pessoal. Agora, depois de um período que as pessoas não puderam se tocar, o negócio está complexo, né? O sentimento de insegurança ficou muito grande. Quem antes não se sentia amado, quem antes não se sentia acolhido, triplicou o sentimento. E alguém que antes nunca tinha vivenciado isso, agora está vivenciando. E aí, a gente tem essas dificuldades que a gente tem visto, né? A gente encontra com as pessoas, o protocolo vamos manter distância, não vamos ficar muito próximos, né? E a primeira coisa que as pessoas querem fazer é abraçar, não é assim? As pessoas querem abraçar. Ainda mais espírita que adora um abraço, né? O que a gente faz? Porque as pessoas estão profundamente inseguras. E como a gente falou um pouquinho antes, elas vão ao centro achando que vão conseguir suprir essa carência. Como se o centro pudesse dar tudo que elas estão sentindo, não é? E o centro, obviamente, vai ter suas limitações. O centro vai poder dar o conforto, vai poder dar a palestra, o passe, o centro vai poder dar um sustentáculo. Mas nós também estamos na mesma situação que ela. A pandemia não passou para os trabalhadores do centro e para a pessoa, não. Né? Não é assim que funciona. Né? Não existe mais pandemia para trabalhador do centro, só para as pessoas que estão chegando. Não é assim. Estamos todos na mesma vivência, né? Então as pessoas vão chegar querendo abraçar, sentar próximo, não vão ligar para o protocolo, né? E tudo isso, pessoal, impacta em quem está trabalhando, não é? E impacta em quem está recebendo. Então, mesmo que a gente use esse discurso, né? As pessoas estão doidas para voltar, vamos nos lembrar, essa volta vai ser complexa, essa volta vai ser dolorosa. Os volumes estão muito altos, as pessoas estão desreguladas, inclusive os trabalhadores. Inclusive os trabalhadores. E agora, para a gente finalizar, lógico que não é uma regrinha de bolo, né? Não é uma receita de bolo, a gente só vai levantar aqui alguns pontos para a gente pensar ao abrir as portas da casa, né? Como acolher os trabalhadores e os frequentadores. Isso aqui são só alguns tópicos para a gente lembrar, porque ao abrir as portas, nós vamos estar lidando com essas realidades, né? Então, a gente não pode esquecer. As pessoas mudaram, nós mudamos, as realidades mudaram, e mais, as pessoas estão indo em busca de algo que talvez o centro não consiga dar. O centro tem para dar consolo e conforto. As pessoas estão indo em busca de coisas, às vezes, muito maiores, né? Então, também controlar a nossa ansiedade diante disso, né? Puxa vida, a gente achou que ia vir 10 pessoas e vieram só 3 para a palestra pública, né? É isso mesmo. Outra realidade, outro momento, outra vivência, né? Então, primeiro, respeito às emoções.
Cada um está num tempo e num lugar. Como a gente falou, a gente não faz ideia do que está no assoalho de cada um. Nós não sabemos. Então, a gente não vai julgar, né? A gente não vai falar, mas gente, mas você, palestrante espírita, agora você está sentindo, está com fobia? Mas como assim você lia os livros, você falava da doutrina espírita, né? Gente, mas era um trabalhador de tantos anos, agora com depressão. Como é que pode, meus amigos? Bateu para cada um de um jeito e cada um está num tempo e num lugar. Então a gente vai respeitar. Tem trabalhador espírita, meus amigos, que nem espírita é mais. A coisa foi tão profunda para ele que ele deixou a fé dele, ele deixou de acreditar, não faz mais sentido. Nem espírita ele é mais. Então, às vezes, a gente volta achando assim que todos os trabalhadores estão no mesmo. Não, às vezes aquele trabalhador nem é mais espírita. Não é nem que ele não quer voltar a trabalhar, não. Ele não é nem mais espírita. E a gente tem que entender, porque a gente viu ali que emoções e sentimentos são coisas muito profundas e que a gente não sabe onde é que isso se estruturou na pessoa, né? Outra questão. Consciência de que o momento é de recuperação emocional. O que antes poderia não acontecer, agora pode. Estamos todos nos recuperando. Então, vamos supor que antes a Kelly era uma pessoa super amorosa, carinhosa, abraçava todo mundo, era uma pessoa que gostava de atender as pessoas, e agora ela não é mais. Agora ela é uma pessoa, né, que mantém distância, que está com receio, que não quer ficar muito envolvida, quer ficar mais quietinha na dela. Uma coisa que nunca aconteceria antes, mas que agora acontece. Então, a gente precisa entender isso, né? Nós vamos estar com pessoas que mudaram. Não foi 2 anos que a gente viajou, né? Viajou, e mesmo que tivesse viajado, teria mudado também, né? Mas não foram 2 anos que a gente foi curtir e agora a gente está voltando de férias. Foram 2 anos que aconteceu muita coisa nas nossas vidas. Então, pode acontecer coisas agora que a gente nem imaginava. E agora vai acontecer, não é? Ou aquele outro trabalhador que era super sério, que era super responsável e que agora, pelo contrário, está dando trabalho, né? Está sendo irresponsável. Então, percebe, pessoal? Quando a gente abre um centro agora, reabre, né? Na verdade, é abrir, porque é uma nova era, né? Mas quando a gente reabre um centro agora, as realidades são outras. E a gente já viu por quê, né? Dar espaços para se falar dos sentimentos. Só conseguimos reconhecer as emoções quando nos familiarizamos com elas, né? Então, agora a gente já sabe que tristeza é uma emoção. Se eu não sei se o que eu estou sentindo é tristeza, frustração, mágoa, rancor, se eu não sei o que é isso que eu estou sentindo, eu não tenho como trabalhar. Eu não tenho como colocar, elaborar um sentimento para que o sentimento que venha dessa emoção seja um sentimento bom. Não tem. Daí a importância da gente ensinar as crianças a reconhecerem as emoções. Porque criança, então, não sabe falar nome, né? Ela está lá frustradíssima porque o brinquedo quebrou, ela começa a sapatear, jogar tudo no chão, quebrar a casa toda, porque ela não sabe falar, né? Eu estou frustrada, ela não consegue dar nome, né? Então, quando a gente ensina o nome daquela emoção, e ensina que esse sentimento é natural, aí a gente consegue, né, trabalhar com isso. Mas se a gente não consegue entender o que a gente está sentindo, e se o trabalhador está morrendo de medo de voltar? Mas tem que voltar, porque falou que tem que voltar, e eu vou para o centro morrendo de medo, estou apavorado, passo até mal, tenho até diarreia antes de chegar no centro. Meu Deus, então não, vamos reconhecer, né? Vamos reconhecer, olha, não está dando para mim. Eu queria muito, mas nesse momento não está dando para mim, não é falta de fé, não. É porque mexeu comigo de um jeito que eu estou tentando lidar com isso, né? Da maneira que eu posso, né? E por fim, compreender que passamos todos pela mesma experiência que nos afetou em maior ou menor grau. Passamos todos, pessoal. Se nós não perdemos um ente querido, a gente teve receio de perder. Não é? Se nós não perdemos o nosso emprego, continuamos com o nosso emprego, a gente conhece bem de pertinho pessoas que perderam e precisaram muito de ajuda. Não é assim? Se nós não adoecemos, a gente viu de perto, a gente reconhece, a gente sentiu simpatia, né? A gente teve empatia pelos irmãos,
lá de Manaus. Então, mesmo que a gente não tenha vivido a situação, a gente vivenciou, não é? Porque empatia nós tivemos, né? Então, de menor ou menor grau, todo mundo foi afetado, todo mundo passou aperto, né? Então, não é o palestrante, não é o passista, não é o médium, todo mundo passou, né? Todo mundo ficou mexido, em algum momento pode ter realmente mexido com a sua fé, mexido com a sua esperança, e é isso, né? Nós vamos agora, estamos, né, tentando sair aí dessa situação de uma forma que a gente possa elaborar da melhor maneira esse sentimento, porque nenhuma das emoções é para nos fazer ficar para trás. Todas as emoções é para fazer a gente para frente. Todas as emoções são para gerar sentimentos que nos façam ir para frente, não é? Perseverança a gente já viu que vem da raiva, né? Então a gente está aqui hoje, vocês aí no frio, né? Escutando, querendo abrir o centro, se preparando para abrir, isso é perseverança. Isso veio de uma emoção, não é? E a gente está reconhecendo que as emoções elas podem ser não, elas são orgânicas, né? A gente não controla elas, mas a gente elabora os sentimentos que vêm dela. Alguns irmãos vão conseguir elaborar, outros irmãos não vão. Alguns irmãos vão precisar mais de tempo para elaborar. Alguns irmãos vão exigir de nós que nós estejamos fortes. E a gente não vai conseguir, porque a gente não tem condições de estar forte nesse momento, não é? A gente tem condições de estar trabalhando, mas não quer dizer que a gente está forte, né? Então, meus amigos, assim, na verdade é só um panorama, né? Para a gente ver das realidades que a gente vai enfrentar, saber que elas serão muitas, tem coisas que nós nem sabemos como será, só daqui a alguns anos que a gente vai saber o que isso tudo vai gerar nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos idosos, né? Então, tudo isso aqui é uma experiência, né? E a nossa proposta, quando reabre o centro, né, é de estarmos à disposição da experiência, mas não fecharmos os olhos para nenhuma dessas realidades, nem das nossas, nem de quem vem até nós, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento. Fiquem à vontade. Se não houver, nós agradecemos pela atenção de todos vocês.